E se o protagonista de Boku no Hero, Midoriya Izuku, fosse uma classe jogável em Tormenta 20? Pois então, eu apresento para vocês o Protetor. Fica aqui comigo para saber um pouco mais sobre ele. E aí, aventureiros, hoje trago para vocês o Protetor, uma classe homebrew criada por mim, inspirado no personagem Midoriya Izuku do My Hero Academia, mas totalmente integrado ao mundo de Arton. O design da classe segue uma linha de tanque secundário, com uma mescla de DPS, dano em área, suporte e até algum controle de grupo. Depende de para onde você focar a sua build, com a escolha de poderes. O Protetor começa com 16 pontos de vida base, 4 pontos de mana, as perícias atletismo e luta, mais 4 perícias à sua escolha, e ele não recebe proficiências extras, pois luta com seus punhos e sua força de vontade. No primeiro nível, você como um protetor recebe a habilidade Artista Marcial, que faz com que seus ataques desarmados causem 1d6 pontos de dano, e esse dano pode ser dano letal ou não letal. Aqui ainda diz que esse dano progride em nível, semelhante aí ao lutador, né? A outra habilidade de primeiro nível se chama Guardião da Causa, que diz que você não pode ser devoto de uma divindade, mas deve escolher um conjunto de obrigações e restrições de alguma divindade para emular a luta de sua causa. Aqui ainda existem dois exemplos. Se a sua causa for a causa padrão de bondade de proteger os mais fracos, por exemplo, talvez você deva escolher Wina, que sugere obrigações semelhantes. Ou se você for um personagem que está sempre indo aonde existe perigo para ajudar os mais necessitados, talvez a mobilidade forçada das obrigações de Valkyria seja uma opção. E assim por diante. Eu acredito que dá para montar muito conceito de personagem bacana em cima disso, inclusive de vilões ou personagens de uma índole mais neutra, diferente de Midoriya, mas semelhante no quesito proteger os seus ideais, lutar pela sua causa, que são bem representados com essa mecânica de obrigações e restrições dos deuses. Além disso, o Guardião da Causa ainda deixa você somar força no seu total de pontos de mana. No primeiro nível, você ainda recebe o poder 1 por todos, onde sempre que fizer um teste de perícia de algum atributo físico, entre força, destreza ou constituição, você pode pagar uma quantidade de PM limitado à sua força. Para cada PM gasto, você recebe mais 2 no teste. No segundo nível, você recebe Técnica Marcial, que permite causar dano em área com um ataque desarmado, literalmente representando a capacidade do Midoriya em causar pressão de ar com seus golpes. E como o poder usa como base um ataque desarmado, então podemos ver que existirão combos legais de DPS por aqui. No terceiro nível, você recebe Força Ascendente, que permite somar Constituição em sua defesa ilimitado pelo seu nível. No quinto nível, você recebe o poder Corpo Energizado, que é literalmente o poder de Full Call do Midoriya, e que gastando uma ação de movimento e 3 PM você recebe redução de dano 2 e os efeitos base das magias Primor Atlético e Queda Suave. Nada muito quebrado no quesito dano ou tanque, mas uma mobilidade super interessante e que representa bem a capacidade do personagem na obra. No décimo nível você recebe o poder Reunir-se com Antecessores, onde você aprende e pode lançar a magia Lendas e Histórias, totalmente saboroso para os jogadores que gostam de interpretação, porque abre bastante brecha aqui para criar vínculo com os seus antecessores de seu poder herdado, que é passado de geração a geração, e talvez até quem sabe seu mestre acabe usando isso a favor da campanha. E lá no 20º nível, você recebe a habilidade Poder Máximo, que diz que você não pode ser controlado mentalmente contra sua vontade, e suas magias e efeitos de classe têm seu custo diminuído pela metade. Então, como podem ver, é um tipo de guerreiro de linha de frente, mas que tem muito espaço para se trabalhar com a própria história do personagem e de seus antecessores, e que pegando os poderes certos, você pode ir para qualquer lado de função dentro de um grupo de aventureiros, desde o tanque de linha de frente até um DPS versátil ou um especialista com algumas perícias legais. Quando o assunto é combo, essa classe apresenta várias combinações legais, desde poderes defensivos, de movimentação, ofensivos, poderes de suporte e até poderes de controle de grupo. Eu não vou passar especificamente por cada um deles, então leia a classe e me fala aqui nos comentários o seu combo. Agora, quando o assunto é lore, temos poderes aqui desde Pilar da Esperança, que você emana uma aura que concede mais 4 em testes de resistência a você e aliados, o poder derivado deste que se chama Eu Estou Aqui, que você pode lançar o efeito base da magia Euforia
Euforia de Valkyria, que deixa os alvos imune a medo e concede uns bônus legais. Temos Técnica à Distância, onde você literalmente chuta o ar ou projeta uma força com os dedos, conseguindo assim golpear inimigos em alcance curto com seus ataques desarmados, e muitos tantos outros poderes. Sério, eu acho que só de lore do personagem aqui tem mais de 10 poderes fácil. E o principal, a cereja do bolo, e algo que talvez vocês estejam se perguntando, a habilidade Poder Ancestral, que permite a você efeitos especiais que representam os poderes extras que Midoriya vai descobrindo ao longo da obra. Além de todo o flavor de todos os antecessores aqui, temos a cereja da cereja do bolo, que é poder muito diferente. Com esse poder você aprende e pode lançar uma magia de qualquer lista de magias de primeiro círculo que represente algum antecessor diferente da obra. Ou seja, você pode adicionar e criar aqui todo um sabor completamente novo para o seu personagem, inspirado sim em Midoriya Izuku, mas talvez com os seus próprios antecessores. Claro, esses poderes ancestrais possuem algumas limitações, então leia todo o arquivo para entender ele melhor. E sério, vale a pena ler essa classe do começo ao fim. Se você é viciado na obra de Boku no Hero assim como eu, deve ler tudo e me falar aqui nos comentários os poderes que mais gostou. E como de costume, eu preciso falar de como você, mestre, pode lidar com o personagem dessa classe. Basicamente, o protetor é quase como uma classe coringa, que pode servir para qualquer função no grupo, desde a linha de frente até como DPS ou especialista. Ele não chega a ser tão bom quanto as outras classes que cobrem especificamente cada uma dessas funções, então talvez acabe caindo no faz de tudo um pouco, mas nada de muito excelente. Então a melhor forma de lidar com o personagem protetor é causando dano, já que seus pontos de vida não são tão bons assim, e principalmente se você usar efeitos que mesmo passando em testes ainda causam metade do dano, e explorando as perícias na qual o personagem não possui treinamento. Mesmo se o protetor em sua mesa estiver causando muito dano, selecionando os poderes aqui de DPS, dano em área, todo esse dano será em troca de bastante pontos de mana. Então deixa o personagem gastar seus recursos, que uma hora ele vai sentir a necessidade de segurar um pouco a mão. Se o seu jogador descobrir alguma brecha de regra que torna essa classe muito roubada, me avisa aqui nos comentários ou no nosso Discord pra gente arrumar isso imediatamente com um patch note de correção. Assim como eu já disse nas classes inspiradas no Bakugou e no Todoroki, a ideia aqui é deixar essas classes bem jogáveis e balanceadas pra vocês. E o básico do básico sobre o protetor, galera, é isso. São 32 poderes de classe, muita coisa legal, poderes defensivos bacanas, conjurações diferentes, poderes vinculados à história do Midoriya, poderes vinculados aos antecessores dele na obra e muito mais. Inclusive, enquanto montava esse vídeo, me surgiu a ideia de outros poderes, então podem ficar ansiosos que logo teremos atualização nessa classe. E sério, quando eu disse que vale a pena ler essa classe do começo ao fim, se você gosta da obra, eu não tava brincando, tá muito legal. E lembrando que esse conteúdo é feito de fã para fã e como forma de enriquecer a experiência da comunidade. Depois de ler essa classe, me fala aqui nos comentários os 5 poderes mais legais que você encontrou por aqui e de que com qual raça você quer e vai jogar. Modéstia à parte, a classe tá muito bacana e com umas mecânicas muito interessantes, então espero que gostem dela tanto quanto eu gostei de montá-la. Então eu vou indo nessa, galera, fiquem com os deuses e até mais, aventureiros.